Foi revelador descobrir que muitas das variantes genéticas associadas às doenças do século XXI dizem respeito a genes ligados à permeabilidade da mucosa intestinal e à regulação do sistema imunológico. Em 1900, as 3 principais causas de morte no mundo desenvolvido, ceifando a vida de 1/3 das pessoas, foram pneumonia, tuberculose e diarreia infecciosa. A expectativa média de vida era de aproximadamente 47 anos. Em 2005, as 3 principais causas de morte, tirando a vida de metade das pessoas, foram doença cardíaca, câncer e derrame. A expectativa média de vida estava em torno de 78 anos. Gostamos de pensar que essas são doenças típicas da velhice, uma consequência inevitável de viver mais. Mas as pessoas que moram em partes não ocidentalizadas do mundo, que sobreviveram às doenças infecciosas, a acidentes e à violência, e chegaram à idade avançada, não tendem a morrer devido a essas 3 grandes categorias de doenças. O que estamos percebendo agora é que o coração não enrijece, as células não se multiplicam descontroladamente, nem os vasos sanguíneos estouram só porque estão velhos. A visão emergente entre os cientistas médicos é que não se trata de doenças próprias da velhice, mas de uma consequência da inflamação crônica. Se existe um efeito da idade avançada, é que os insultos modernos que lançamos contra o nosso corpo tiveram o tempo necessário para gerar inflamação até o ponto da catástrofe. Se este é o caso, é possível termos uma velhice maravilhosa, sem décadas de inflamação acumulada. Assim como a decodificação do genoma humano deu início a uma nova era da biologia, o reconhecimento da microbiota como um órgão oculto anunciou uma nova era na medicina. As doenças do século XXI trouxeram novos desafios para pacientes que chegaram a uma idade avançada, médicos que desejam oferecer cura e empresas farmacêuticas que estão criando drogas para consumo crônico. As terapias convencionais estão num beco sem saída no que tange a muitos distúrbios que nos afligem hoje. Tratamos a longo prazo, em vez de encontrarmos uma solução abrangente, antihistamínicos para alergias, insulina para diabetes, estatinas para doença cardíaca e antidepressivos para doenças mentais. A busca pela cura desses distúrbios crônicos nos desconcerta, porque até recentemente não éramos capazes nem de localizar sua causa. Agora, com o reconhecimento de que a microbiota não é um mero espectador no funcionamento de nosso corpo, mas um participante ativo, temos uma nova oportunidade de enfrentar as doenças do século XXI em sua origem. Então, o que devemos fazer? O relacionamento com nossos micróbios está sendo ameaçado por 3 fatores: nosso consumo de antibióticos, a falta de fibras em nossa alimentação e as mudanças na maneira como semeamos e cultivamos a microbiota de nossos bebês. Podemos mudar cada um deles em termos coletivos e individuais. Mudanças sociais. O princípio central da ética médica é não prejudique. Cada tratamento traz o risco de efeitos colaterais indesejados, e os médicos precisam pesar esses riscos em relação aos benefícios do medicamento. Até agora, as consequências indesejadas do consumo de antibióticos eram vistas como pequenas e insignificantes. Ao reconhecermos a importância da microbiota para a saúde humana, precisamos aceitar também que tomar antibióticos às vezes pode fazer mais mal do que bem. Mesmo quando tratam com sucesso alguma infecção, podem causar danos que deveríamos evitar. Já temos um bom motivo para reduzir o consumo de antibióticos, a questão da resistência. Apesar desse risco, o problema não tem se mostrando suficientemente preocupante para persuadir médicos e pacientes a fazerem esforços significativos para reduzi-lo. Mas, se levarmos em conta as consequências profundamente pessoais do dano colateral à microbiota, talvez possamos passar a tratar os antibióticos como tratamos a quimioterapia, um conjunto de medicamentos com graves consequências para células saudáveis, a que só devemos recorrer quando os benefícios superem os custos. A sociedade pode tomar algumas providências para reduzir a dependência dos antibióticos e o impacto desses medicamentos quando não houver alternativa. Sabemos que os médicos os receitam em excesso, mesmo quando é provável que a doença do paciente seja viral, não bacteriana. O problema é que, em geral, um médico não tem como dizer quais pacientes estão doentes devido a um vírus e quais devido a uma bactéria. Na situação atual, descobrir o patógeno causador de uma infecção qualquer envolve enviar amostras para exame ou cultura e esperar vários dias pelo resultado. Para muitos pacientes e muitas infecções, isso é demorado demais. Portanto, o primeiro passo na redução do consumo desnecessário de antibióticos seria desenvolver biomarcadores rápidos, capazes de identificar a fonte de uma infecção em questão de minutos ou horas, a partir de amostras de coleta fácil, como fezes, urina, sangue ou mesmo hálito. Atualmente, o fato de muitos antibióticos serem de amplo espectro é visto como uma vantagem. Os médicos nem sequer precisam saber qual espécie bacteriana é a responsável por uma infecção para poder tratá-la. É provável que uma droga de amplo espectro já seja eficaz. Mas, no mundo ideal, seríamos capazes de identificar depressa a bactéria por trás de uma infecção para poder atacá-la usando um antibiótico preciso. Descobrindo moléculas específicas a cada patógeno, poderíamos criar antibióticos que destruíssem somente aquele patógeno, poupando a microbiota benéfica que normalmente sofreria com os danos colaterais. Justificar a despesa extra de desenvolver tais medicamentos. Um para cada patógeno dependeria de uma mudança. Deixaremos de pagar mais à frente pelas consequências dos danos colaterais para pagar logo no início por uma cura menos arriscada para as infecções. Reconhecer a importância da microbiota não se resume à redução no consumo de antibióticos. Poderíamos aproveitar alguns micróbios benéficos como aliados na luta contra patógenos. Ao resistir à colonização por patógenos como Staph aureus, C. diff e Salmonella, nossa microbiota nos presta um grande favor. Estimular suas defesas com o uso de probióticos melhores nos ajudaria a combater infecções e reduzir inflamações. Entender e manipular a microbiota de um indivíduo para melhorar os resultados dos medicamentos seria o próximo passo na medicina personalizada. O remédio de digoxina para problemas cardíacos, por exemplo, necessita de uma abordagem individual. No momento, os médicos precisam fazer um jogo de adivinhação para decidir que dose prescrever aos pacientes. Durante semanas ou meses, precisam ajustar a dosagem de cada paciente tratado, equilibrando custo e benefício. A variação na reação do paciente não se deve a diferenças genéticas, mas à composição de sua flora intestinal. Pacientes que abrigam uma única cepa da bactéria Eggetella lenta reagem mal à digoxina, porque esse micróbio comum do intestino desativa o medicamento, tornando-o ineficaz. Se os cardiologistas soubessem quais pacientes portam lenta, poderiam recomendar a eles o aumento da ingestão de proteína, já que o aminoácido arginina impede a desativação da digoxina por essa bactéria. As reações aos medicamentos estão longe de serem previsíveis. Os 4,4 milhões de genes extras da microbiota, em parte herdados e em parte adquiridos, desempenham um papel importante na reação de um indivíduo a uma medicação. Os micróbios conseguem desativar os remédios ou torná-los tóxicos. Em 1993, a interferência do microbioma a tratamentos custou caro a 18 pacientes japoneses que haviam desenvolvido herpes zoster enquanto sofriam de câncer.
Sua flora intestinal normal havia transformado o medicamento contra a herpes zoster num composto químico que tornava seu tratamento anticâncer letalmente tóxico. Os perigos da interação já eram conhecidos quando o remédio contra a herpes zoster foi aprovado, e o rótulo dele trazia uma advertência contra sua ingestão junto com remédios anticâncer. Infelizmente, na época, os médicos japoneses costumavam não revelar o diagnóstico de câncer a seus pacientes e prescreviam remédios sem grandes explicações. É fácil imaginar que poderíamos começar o sequenciamento genético dos micróbios dos pacientes, não apenas para ajudar no diagnóstico, mas também para assegurar que recebam a medicação mais apropriada nas doses corretas. Manipular a microbiota pelo acréscimo ou remoção de espécies específicas poderia ajudar a reduzir os efeitos colaterais, melhorar os resultados e garantir a segurança. Como o sequenciamento do DNA está ficando cada vez mais barato, a ideia de que poderíamos monitorar o microbioma para avaliar os riscos à saúde e mapear melhorias torna-se cada vez mais realista. Nosso abuso dos antibióticos estende-se à agropecuária. Na União Europeia, os fazendeiros não estão mais autorizados a usar antibióticos com o único intuito de promover o crescimento do rebanho, mas acabam simplesmente utilizando-os como tratamento. Os Estados Unidos estão bem atrás no que diz respeito à proibição do uso de antibióticos para promover o crescimento, embora o Food and Drug Administration tenha anunciado sua intenção de limitar seu uso. Não são apenas os produtos animais que são afetados pelo uso de antibióticos, já que o esterco contaminado por essas drogas pode ser usado legalmente para fertilizar mesmo horticulturas orgânicas. No final, a agropecuária sem antibióticos, nem pesticidas, hormônios ou outros medicamentos cuja segurança é questionável em seres humanos, custará mais. Mas onde você prefere pagar? No caixa do supermercado ou dia após dia com problemas de saúde? Custos médicos extras e altos impostos para manter os serviços de cuidado à saúde funcionando? Quando se trata de nossa alimentação, estamos cercados de controvérsias. O que é pior, manteiga ou óleo? Quantas calorias diárias deveríamos ingerir? Nozes fazem bem ou mal? Devemos reduzir os carboidratos ou as gorduras se queremos perder peso? Nem mesmo os especialistas conseguem concordar nas respostas a essas perguntas, mas será difícil achar algum que diga que não deveríamos comer mais fibras. Na Grã-Bretanha foi lançada a campanha 5A Day, para fazer com que as pessoas comam ao menos 5 porções de frutas e verduras por dia, em 2003. Ela agora está tão entranhada na consciência dos britânicos que as pessoas brincam quando falam sobre vinho, geleia e doces com sabor de fruta, chamando-os de dos meus 5 por dia. Na Austrália, a mensagem de saúde pública é Go for 2 e 5, ou seja, 2 porções de frutas e 5 de legumes. Parece que essas mensagens tiveram algum impacto sobre os hábitos alimentares das pessoas, mas o problema é que o foco tem recaído sobre vitaminas e minerais, não sobre as fibras. Assim, os fabricantes de alimentos aproveitam a oportunidade para divulgar seus produtos. Alimentos diferentes como purê de tomate e suco de fruta obtiveram o selo de aprovação como contribuintes para essa cota. As frutas, muitas vezes em forma de suco ou passadas no liquidificador, recebem mais atenção que os legumes e outros alimentos vegetais como cereais, sementes e nozes são totalmente ignorados. As fibras, ao que parece, não ganharam o foco que deveriam. Uma mensagem melhor? Coma mais plantas. Talvez a maior dificuldade que enfrentamos coletivamente quando se trata de alimentos seja o ritmo apressado da vida. A falta de tempo costuma ser responsável pela falta de fibras. Quando o tempo de preparação é escasso, em geral recorremos a refeições congeladas que não se destacam pelo alto teor de legumes, requentadas às pressas em algum micro-ondas. Mesmo as frutas são embaladas para conveniência e rapidez, transformadas em suco ou passadas no liquidificador e depois engarrafadas, eliminando a necessidade de descascar e cortar. Para uma cultura tão focada na comida, dedicamos muito pouco esforço ao ato de comer. Finalmente chegamos aos bebês. Nos últimos 100 anos, fizemos grandes avanços nos cuidados pré-natais e na redução da mortalidade infantil, sobretudo de bebês prematuros. E, após décadas de uma alimentação focada na mamadeira, avançamos bastante, ao menos nos países desenvolvidos, para restabelecer o leite materno como o principal alimento para os lactentes. Mas em outros sentidos estamos retrocedendo. Depositamos muita confiança na ciência e na medicina, e damos um valor enorme à liberdade de escolha. Como resultado, em muitas cidades, as cesarianas são mais comuns do que os partos normais. Deveríamos ser cuidadosos com essa intervenção. Há pouca pesquisa sobre os impactos à saúde das mulheres e crianças, particularmente em circunstâncias de boa saúde, como durante a gravidez, o trabalho de parto e o nascimento. Obstetras e parteiras precisam conhecer as consequências microbianas das cesarianas, das fórmulas infantis, e as mães merecem conhecê-las. As técnicas usadas para trazer os bebês ao mundo se baseiam em nosso conhecimento em constante evolução do que é melhor para a mãe e o bebê. O resultado é que as cesarianas demonstraram não ser tão seguras quanto julgávamos. A comunidade microbiana alterada que um bebê recebe pode afetar sua saúde por dias, meses e anos a fio. A consequência é que transformamos uma geração inteira de crianças em cobaias de um enorme experimento. O que acontece quando você retira bebês? Cirurgicamente, muitas vezes dias ou semanas antes de estarem preparados para nascer, em vez de deixar que eles determinem o momento certo de sua passagem pelo canal vaginal. Micróbios à parte, o que acontece quando você priva um bebê dos hormônios liberados durante o trabalho de parto ou da pressão de ser empurrado para o mundo? O que acontece com o corpo de uma mãe quando ela passa de grávida a não grávida pelo mero corte do bisturi de um cirurgião, em vez das horas de preparação química e física do parto? Estamos apenas começando a descobrir as respostas a essas perguntas. Em termos coletivos, devemos reservar as cesarianas para bebês e mães que realmente precisem, deixando a natureza seguir seu curso com os outros. A geração anterior de crianças também serviu de cobaia em outro experimento. O que acontece quando você alimenta os bebês com o leite da mãe de um bezerro, em vez do seu próprio? Esse experimento persiste para cerca de um quarto dos bebês nascidos nos países desenvolvidos atualmente. Claro que existe um pequeno número de mulheres, segundo as estimativas, menos de 5%, incapazes de produzir o leite necessário para satisfazer as necessidades de seus bebês. Outras têm dificuldades reais em fazer a amamentação dar certo para si e seu recém-nascido. Apoiar essas mulheres e fornecer alternativas de boa qualidade ao leite materno direto do seio, seja por meio de leite extraído, leite humano doado ou fórmula infantil, é crucial. Nossos conhecimentos crescentes sobre os oligosacarídeos presentes no leite humano e os micróbios supridos pelo leite materno são uma importante contribuição para o desenvolvimento de leites em pó melhores, dando um verdadeiro apoio às mães incapazes de amamentar e às que optam por não fazê-lo. Se parteiras, obstetras e trabalhadores da área de saúde comunitária estiverem atualizados sobre as mais recentes descobertas sobre leite materno, poderão oferecer melhores conselhos e apoio aos pais no momento de avaliarem as opções e equilibrarem as exigências da vida sobre eles e seus bebês. Mudanças individuais. No mundo desenvolvido, temos a sorte de nossa saúde depender em grande medida das escolhas que fazemos.
Ao contrário dos genes que seus pais lhe deram e das infecções a que o ambiente o expõe, você pode moldar, cultivar e cuidar dos micróbios que abrigam em seu corpo. Na idade adulta, a comida que você come e os medicamentos que toma determinam os micróbios que possui. Trate-os bem que eles vão retribuir o favor. Se estiver planejando ter filhos, a microbiota deles depende dos pais, especialmente se você vai ser mãe. Sou a favor da liberdade de escolha, que ao mesmo tempo marca sua presença e torna a liberdade possível. A escolha está no centro de uma sociedade civilizada e capacita os indivíduos a melhorarem a própria vida. Mas não há sentido em tomar decisões ignorando as informações disponíveis. As pesquisas científicas dos últimos 50 anos sobre a microbiota revelaram uma nova camada de complexidade e controle no corpo humano, oferecendo uma nova visão sobre como nosso corpo, na verdade, um superorganismo, está programado para funcionar. As opções que você faz com essas informações cabem a você. Tudo que sugiro é que você tome essas decisões de forma consciente. Estou defendendo que você assuma o controle consciente sobre sua alimentação. Muitos de meus amigos médicos estão sobrecarregados e contam que uma das maiores frustrações de seu dia a dia é a dificuldade em ajudar pacientes que não querem se ajudar. O que com frequência gostariam de prescrever é um estilo de vida ativo e uma dieta saudável, pobre em gorduras, açúcar e sal e rica em fibras. Alguns pacientes não querem ouvir isso e simplesmente preferem resolver seus problemas com remédios. Eles não entendem que a comida é um remédio. Nós, os seres humanos, evoluímos para sermos onívoros. Nosso corpo espera receber muitas plantas e um pouco de carne. Só que muitos de nós comemos um monte de carne e umas poucas plantas, além de um montão de alimentos que mal sabemos dizer se são de origem animal ou vegetal. Se você optar por aumentar sua ingestão de fibras comendo mais alimentos vegetais, faça-o devagar e de forma gradual, para dar à sua microbiota tempo de se adaptar. Uma avalanche de fibras no intestino povoado por micróbios mais habituados a uma dieta rica em gorduras, proteínas e carboidratos simples pode produzir alguns efeitos indesejados.